Hello, how are you today? Welcome to our class. Olá, como vocês estão? Bem-vindo à nossa aula. Today we're going to study simple present, presente simples, ok? Come with me and see how easy is it simple present. Venham comigo e a gente vai ver como é facinho presente simples. Vamos lá. Oops. So, what's a simple present tense? O que é o presente simples? We use simple present to talk about routine, daily activities and true events. Nós usamos o presente simples para falar de rotina, atividades diárias e eventos verdadeiros, ok? Example, the earth goes around the sun. A terra gira em torno do sol. Mary works every day. Maria trabalha todos os dias. We study English twice a week. Nós estudamos inglês 2 vezes por semana. The water boils at 100 degrees Celsius. A água ferve a 100 graus Celsius. Tem uma bolinha ali, tá? É que eu esqueci. Sorry about that, guys. Desculpa. What do you usually do on weekends? O que você geralmente faz nos finais de semana? Então, esse é o presente simples, não é o que a gente está fazendo agora, mas sim rotina, atividade diária. Por exemplo, eu trabalho todos os dias, certo? Eu gosto de ir ao cinema nos finais de semana, isso é minha rotina. O que você faz de domingo a domingo? A gente usa o presente simples, tá? Que é o nosso presente do indicativo, do modo indicativo. Então, como é que a gente vai fazer o presente simples? Prestem atenção. We use do and does plus the base form, read, take, etc. to make questions in negative sentences. Então, quando você for fazer a interrogativa ou a negativa, você vai precisar do verbo auxiliar do ou does, certo? E para negativa a gente vai usar don't ou doesn't, certo? Mas o verbo é a forma base do verbo. Então, where does he work? Onde ele trabalha. Veja aí o does, porque he, she, it, a gente vai ter que usar o verbo auxiliar does. I don't smoke. Eu não fumo. Do you like pizza? Yes, I do. Certo? Você gosta de pizza? Sim, eu gosto. Prestem atenção. Você perguntou com do, resposta curta, do também. Você vai ter que responder com o verbo auxiliar do. Então, do you like pizza? Yes, I do. Tá? Alguma dúvida? I don't think so, ok? Importante para vocês. We don't use the auxiliary verbs don't or doesn't with verb to be. Então, what's your job? Qual é o seu trabalho? I'm from Brazil. Eu sou do Brasil. Então, com o verbo to be, a gente não usa o verbo auxiliar don't ou doesn't. Seja em pergunta, seja em negativa, tá? Lembrando a vocês, o presente simples ele é tão simples que ele precisa de um verbo auxiliar. O do ou does para interrogativa e o don't ou doesn't para negativa, tá? Mas o verbo principal. Quando a frase é na forma afirmativa, a gente não usa verbo auxiliar. Ele não precisa desse verbo auxiliar. Por que a gente chama verbo auxiliar? Esse verbo auxiliar é para indicar que essa frase está no presente simples, tá? Então, vamos lá. Eu vou mostrar uma tabelinha aqui para vocês verem como é que fica. Então, afirmativo. Por exemplo, eu vou pegar o verbo work, trabalhar. Então, afirmativa. I work, you work. He works, she works, it works. We work, you work, they work. Vejam que na forma afirmativa a gente pegou o verbo work, trabalhar e colocou Ctrl C, Ctrl V. Vocês adoram essa palavra, né? Ctrl C, Ctrl V, copiar, colar. Então, vocês vão pegar o verbo work e colar lá. Puf! O verbo em inglês é fácil porque ele não tem aquelas variações de desinências verbais como em português, tá, minha gente? Come on, vamos lá, né? Então, no he, she, it, que são as terceiras pessoas do singular, ele, ela, ele ou ela, tá? Pro it, que é para coisa, objeto, animal, no geral. Você vai botar o S. Vejam aqui na tabela. Na interrogativa, vejam aqui. Você vai usar o do ou does na frente. Então, do I work? Do you work?
Does he work? Does she work? Does it work? Do we work? Do you work? Do they work? Então, obrigatoriamente você vai usar o verbo auxiliar na interrogativa. E na negativa, de novo, o verbo auxiliar, só que don't ou doesn't, prestando atenção no sujeito, tá? Então, I don't work, you don't work, he doesn't work, she doesn't work, it doesn't work, we don't work, you don't work, they don't work. Agora veja, presta atenção, eu vou dar uma diquinha para vocês. Vejam, olhando para essa tabela de novo, vocês estão vendo que na afirmativa tem S para o he, she, it. E quando chega na interrogativa e na negativa, o verbo work está sem o S. Ficou Ctrl+C, Ctrl+V para todo mundo. Vocês estão vendo aí, né? Aí você vai me perguntar, por quê? Preste atenção. Esse S que estava na afirmativa vai para o verbo auxiliar. Por isso que ele modifica e em vez de ser do, fica does. Tá? Então, esse S que estava no verbo vai para o verbo auxiliar. Então, o verbo vai ficar igual para todo mundo. I, you, he, she, it, we, you, they. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Os verbos vão ficar todos iguais. O que vai variar é o verbo auxiliar. Assim como na negativa também. Prestem atenção aí. O work vai ficar igual para todo mundo. O que vai variar é o he, she, it. Ele, ela, ele ou ela. Porque o S que estava na afirmativa do he, she, it vai para o verbo auxiliar. Então, vai ficar doesn't. O restante vai ficar don't. Facinho, né, gente? Come on, it's very easy. I love simple present. Eu amo presente simples. Aqui para vocês, eu vou mostrar para vocês a tabelinha, tá? This chart works only for third person singular. He, she, it. Essa tabela só vai servir para as terceiras pessoas do singular, he, she, it, na forma afirmativa. Aqui é a regra dos verbinhos, como é que vocês vão fazer. Então, regra geral é acrescentar S. Então, exemplo, work, works, dance, dances, read, reads, speak, speaks. Certo? Então, trabalhar, dançar, ler e falar. Se os verbos terminarem em SS, SH, CH, X, e ou, você vai ter que acrescentar ES. Então, kiss, kisses, wash, washes, watch, watches, fix, fixes. Beijar, lavar, assistir e consertar. Então, terminou com uma dessas letrinhas, você vai acrescentar ES. Verbs ending in a consonant plus Y. Drop the Y and takes IES. Então, se o verbo terminar com Y e antes vier uma consoante, vocês vão cortar a consoante e colocar IES. Então, study, studies, cry, cries, fly, flies, copy, copies. Estudar, chorar, voar e copiar. E se a teacher, mas por exemplo, o verbo play termina com Y. Mas veja, play, nesse caso, antes do Y vem uma vogal. Então, vai para a regra geral e acrescenta só o S. Então, play, plays, say, says, enjoy, enjoys, obey, obeys. Jogar ou tocar, dizer, curtir e obedecer, tá? Então, esses verbos que terminam com Y terminam, antes vem uma vogal, você só vai para a regra geral e acrescentar S. Ficou claro? Lembrando isso que é na terceira pessoa do singular, he, she, it, na forma afirmativa, tá? Vamos lá, a gente tem um exemplo, um exercício para vocês. Vocês vão completar essas frases, elas podem estar na afirmativa, negativa ou interrogativa, na forma do presente simples. Então, vamos lá. A. I have a car, but I eat often, very often. Então, I have a car, but, como é que vai ser? Lembre-se, verbo auxiliar, mas o verbo base form. A negativa, o verbo auxiliar, mais o verbo na forma base. Então, I have a car, but I don't use it very often. Eu tenho um carro, mas eu não uso frequentemente. B. Como é que vai ficar aí? Ó, Linda é she. Então, qual vai ser o verbo auxiliar? Very good. Does. Então, does Linda watch TV at night? Linda assiste TV à noite. C. Christian and a beautiful bike. Have.
como é que vai ser? Olha, gente, presta atenção. Have é o verbo irregular. Então, esse aí não vai seguir nenhuma daquelas regrinhas da terceira pessoa. É has, tá? He, she, it, has. Para o restante vai ser have. É o verbo irregular. Então, vai ser Chris has a beautiful bike. D. The kids run joyfully outside. Negative. Como é que vai ser? Ó, presta atenção. The kids, singular ou plural? Plural. The kids, as crianças. Então vai ficar the kids don't play joyfully outside. E. Question. É com you. Então qual é o verbo auxiliar para o you? O do. Então, do you go to the beach very often? Então você vai para a praia com muita frequência? Very easy, yes? Ok, so now your challenge. Agora vai ser um desafio para vocês. Vocês vão ouvir essa música Feel de Robbie Williams, tá? E aí o que é que eu quero que vocês façam? Essa música, vocês estão vendo que tá em negrito algumas palavrinhas. Por exemplo, the first line, o primeiro verso. Come and hold or hold my hand. Listen carefully and circle the correct word you hear. You listen to, ok? Então, ouça com atenção e circule a palavra correta. Vocês vão ouvir, podem ouvir no Deezer, no YouTube, ok? E aí vocês vão ouvir e circular as palavrinhas, tá certo? Essa música é bem legal, o clipe também, e aí tá aí a resposta para vocês. Ok, guys, thank you very much. This is all for today. See you next class. Bye. Ó, me adiciona aí lá no Instagram, tá? Teacher Cris Monteiro. See you. Bye.